Estamos apresentando Simplesmente Francisco, um programa com a trabalhadora do GRESG, Antonieta Aromates, baseado no livro Simplesmente Francisco, de José Carlos de Luca. Tudo bem com vocês? Estamos aqui juntos mais uma vez para ler mais um capítulo do nosso querido Simplesmente Francisco, do querido José Carlos de Luca, do nosso querido Francisco, aquela pessoa, né? Porque aqui a gente está lendo sobre a pessoa, que dá um quentinho no coração quando a gente fala. Então vamos para mais um capítulo dele, do livro. Um coração acolhedor. Meu caríssimo filho, em nossa obsessão com o pecado original, quase sempre nos esquecemos da pureza original. Palavras do Papa, dirigindo-se a Francisco. O jejum era uma prática recomendada desde o Antigo Testamento. Acreditava-se que a abstenção de alimento por um determinado período de tempo mortificava o corpo e iluminava o espírito. Essa relação, porém, inexiste, com todo respeito aos que pensam em sentido contrário. Eu, por exemplo, posso deixar de me alimentar o dia todo e nem por isso estarei mais próximo de Deus. Palavras do José Carlos de Luca. E concordo com ele, eu posso ficar dias e dias sem comer que eu não vou chegar nem próximo, né? Ao contrário, com toda certeza eu estarei visivelmente irritado e agressivo, e falo isso por experiência própria. Concordo, José Carlos, não é porque a gente vai ficar sem comer que vai ficar mais perto de Deus, não. O corpo precisa ser conservado, não martirizado, não sacrificado naquilo que lhe é essencial à sobrevivência. Há uma lei espiritual de conservação, a qual nos compele a prover as necessidades básicas do corpo físico, pois sem energia e saúde o homem não pode trabalhar para a sua evolução. Talvez seja melhor pensar que o jejum recomendado seja aquele de ordem moral, mediante o qual o homem se abstém das suas paixões desenfreadas, jejuando da maledicência, do preconceito, do egoísmo, alimentos esses que deixam nossa alma pesada. Exatamente. Tudo que ele falou aqui, né? Jejuando, né, da maledicência. Nossa, logo da maledicência, né? É bom a gente jejuar mesmo. Porque faz o mal, faz muito mal, né, gente? Preconceito, egoísmo. Que é coisa que faça mais mal do que o egoísmo. De qualquer forma, à época de Francisco, o jejum era altamente recomendado a todos os cristãos. A todos os cristãos, notadamente aos que se consagravam à vida religiosa. E o próprio Francisco não deixou de recomendá-lo aos seus irmãos e também de praticá-lo com excessivo rigor. Aliás, do que se arrependeu no leito de morte. Olha só, gente. Do que se arrependeu no leito de morte, afirmando que havia pecado contra o irmão corpo. É, né? Exagero faz mal. Tudo que a gente faz com exagero não é bom. Diferentemente, todavia, em relação aos frades, sua conduta era menos extremada. Certa noite, um dos companheiros do grupo acordou aos gritos, afirmando que estava morrendo. Todos acordaram e correram para ver o que estava acontecendo. Inclusive Francisco, que indagou: "O que sente, meu irmão?" "Eu estou morrendo, pai Francisco", respondeu agoniado. "Mas morrendo de quê, meu filho?" "Estou morrendo de fome." Com um leve sorriso, Francisco então chamou o irmão para comer alguma coisa, convidando todos para que os acompanhassem e também se servissem. O próprio Francisco também se alimentou, provavelmente para que o irmão faminto não ficasse constrangido. E o episódio foi encerrado com uma palavra generosa de Francisco: "Meus irmãos,
Deus não espera coisas impossíveis de nós. Quando temos fome, Ele quer que comamos. Sempre façam o melhor que puderem e fiquem em paz. A espiritualidade de Francisco não condena o que é humano, o que é biológico em cada um de nós. Apenas recomenda a moderação, a temperança. Francisco foi um homem acolhedor, pois compreendeu bem as pessoas em suas fragilidades e em suas necessidades, não lhes exigindo santidade de monastério, apenas as convidava a seguir o Evangelho, a fim de encontrarem paz e alegria em suas vidas. Se a gente seguisse as palavras do Evangelho, como o nosso querido amigo Francisco convidava, né, as pessoas, ia ser tão bom, meu Deus do céu. As palavras do nosso Pai, se a gente ouvisse com carinho, com atenção. Já pensou, gente? Vamos pensar sobre isso, vamos refletir, vamos dar um voto para o que Francisco dizia. Ele respeitava cada um, cada ser. Ele não exigia demais, porque Deus não quer da gente o impossível, como ele mesmo falou. Deus quer que a gente faça o melhor que a gente pode fazer. John Michael Talbot e Steve Raby afirmam: as pessoas que entravam em contato com Francisco podiam sentir o seu amor por elas, sendo impelidas para mais perto do seu calor acolhedor, da sua preocupação compassiva e da sua disposição para dedicar-se a servir às necessidades delas. Nele não havia julgamentos férreos. Olha só. Francisco não julgava. Tá aí. É uma frase muito curta e objetiva. Francisco não julgava. Ele aceitava as pessoas como elas eram. Ele as acolhia. E como aqui diz, né, os historiadores, as pessoas tinham vontade de ficar perto dele, porque perto dele se sentiam acolhidas, protegidas, amadas. Esse era Francisco, sem julgamentos, sem julgamentos. Por isso, Francisco exemplificou uma espiritualidade palpável, que não é utópica, uma espiritualidade que leva em consideração a humanidade de cada um, que não tem obsessão pelo pecado, mas uma compaixão pelas dores de cada um. O Poverello nunca quis converter pecadores, apenas amá-los. Que frase linda! Ele nunca quis converter os pecadores, né? Nós. Ele só quis amá-los. E é isso que se precisa hoje em dia. Tanto, 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 tanto. Amor, amor. Precisamos amar. Olha pro lado. Vê quem tá perto. Mesmo que você não conheça, dá um pouquinho de amor. Dá um pouquinho de carinho. É difícil. Às vezes a gente não consegue fazer isso com quem tá dentro de casa, né? Dentro da família. Mas será que o próximo tem que ser de fora? O próximo é o que está próximo. Vamos fazer isso que nem Francisco? Vamos tentar nos aproximar sem julgar, só amar, sem querer converter, sem querer faça isso, faça aquilo. Só amar. Já é um bom e enorme passo. Um beijo enorme para vocês. Espero que vocês fiquem com alguma coisa aí na cabeça. E até o próximo capítulo. A gente se vê. E desde já, desejo um Natal maravilhoso para cada um de vocês. Um ano cheio de esperança, cheio de coisas boas. E a gente continua, com o nosso Francisco. Simplesmente Francisco. Ele vai estar com a gente ano que vem também. A gente termina e já depois vamos ter outro. Tá bom? Um beijo enorme para todos.
Papai do céu nos abençoe, estejamos juntos, que possamos colocar um pouquinho daquilo que a gente vem ouvindo, aprendendo no nosso dia a dia. Essa é a melhor lição de todas. Um beijo.